Por 40 anos, eles te disseram para esperar. Chamaram a espera de prudência e cobraram por ela com o seu tempo, a sua renda e o melhor da sua vida, para te entregar, no final de tudo, uma planilha. Hoje nós rompemos esse acordo e nós nomeamos a ineficiência que muitas vezes foi vendida como prudência. Nós tomamos de volta o tempo, a renda e a vida que esse acordo extraiu de nós em silêncio. Nós não investimos, nós colecionamos ativos. Antes desse documento, nós já existíamos. Nós somos as famílias que ganham bem, mas ainda assim suspeitávamos que nós fazíamos tudo certo e ainda assim existia aquele sentimento, no fundo, de estar construindo alguma coisa que não era exatamente nossa. Essa suspeita, que talvez você tenha levado anos para nomear, não é insegurança, longe disso. É inteligência reprimida. E o sistema antigo se denunciando dentro de você, no único lugar onde ele ainda não conseguiu silêncio, a sua intuição. Hoje, o que você sempre buscou se tornar, mesmo sem compreender muito bem, ganha um nome. O nome é colecionadores de ativos. Quem se reconhece toma uma decisão. E a decisão é a mais simples possível. O improviso acabou. Não porque foi proibido, mas simplesmente porque deixou de fazer sentido. Existe um contrato silencioso oferecido a toda a família brasileira de alta renda. Ele nunca foi oficialmente, formalmente assinado, mas todos nós, em algum grau, cumprimos religiosamente. O contrato diz o seguinte: trabalhe muito, estude muito, ganhe bem, compre produtos que outras pessoas escolheram para você e simplesmente espere 40 anos. Em troca, diz o contrato, você vai ter liberdade. Mas esse contrato mente sobre o preço. O preço é o tempo entre os 30 e os 70. É o aniversário de casamento que você não viu das pessoas importantes para você, é a viagem que você adiou para quando você estivesse tranquilo, é a saúde que você gastou para acumular um saldo que, no final do dia, mal devolve o que valia quando você começou. Nós lemos esse contrato e nós escolhemos rasgar esse contrato com método. Você, com a renda que tem, com a inteligência que tem, com a disciplina que sem dúvida você teve até hoje, não sente que você deveria estar muito mais avançado do que você está? A razão disso não é mediocridade, é engenharia. Você seguiu com muita competência um diagnóstico errado. E boa parte do que hoje você chama de patrimônio provavelmente não está construindo liberdade nenhuma. Provavelmente os investimentos que você tem hoje são completamente irrelevantes para a sua liberdade. Por isso, nós lemos esse contrato e nós rasgamos esse contrato. Não com revolta, mas com método. Existe uma frase que carrega simplesmente tudo o que nós acreditamos. Deixe de acumular produtos financeiros e comece a colecionar ativos reais. Quem entende essa frase entende tudo e quem não entende ainda está dentro do contrato. Pense por um momento no que a televisão chama de acumuladores. A casa em que nada nunca foi descartado, onde pilhas e pilhas de jornais antigos sobem até o teto, onde muitas caixas de coisas esquecidas ocupam o espaço que a vida deveria caber. Esse acumulador não perdeu a consciência, ele só perdeu, em algum momento, a capacidade de aplicar critério a tudo que entra. E quando o critério não existe, o que sobra é volume. Agora, pensa no oposto. Não importa se a coleção é de arte, de carros antigos, de joias, de canetas, de vinhos, de relógios, em todas essas categorias, o colecionador é precisamente quem recusa quase tudo que poderia comprar. Ele tem um critério tão refinado que cada peça nova precisa justificar muito bem a sua entrada perto de todas que já existem. A coleção dele vale mais do que a soma das partes, porque a soma das partes carrega coerência, intenção e curadoria. Considero que separa um acumulador da televisão, aquela casa que transborda de coisa que ninguém mais sabe nomear, do colecionador de arte, de carros antigos, de joias, de canetas, de relógio. Os dois enchem espaço, sim, os dois gastam dinheiro. A diferença entre eles cabe em uma única palavra: critério. A diferença entre acumular e colecionar não é semântica, é existencial. Acumular é o que se faz quando o critério de cada compra é independente do todo. Você investe num fundo porque um amigo te falou bem, um CDB porque o gerente do banco ligou, uma ação porque você viu um vídeo sobre o assunto, um imóvel porque todo mundo precisa ter um. Cada decisão isolada parece prudente, só que o conjunto somado não tem cara, não tem nome, não tem direção. E o que sobra
depois de várias decisões avulsas ao longo de uma vida inteira, é uma planilha bagunçada que nós aprendemos a chamar de patrimônio. Colecionar é o oposto. O colecionador não compra um ativo solto, ele instala um mecanismo. Cada peça entra com uma função muito clara: gera renda recorrente, gera ganho de capital, aumentar a reserva, otimizar, ou seja, sustentar sua capacidade de pagamento, e cada uma das peças que entra na coleção responde a 3 perguntas antes de existir. Qual papel ela cumpre? Com que ela se empilha? Em quanto tempo ela se paga? Se essas respostas não vêm, a peça não entra. Coleção tem nome, tem direção e tem o nome de quem a montou. Existe uma diferença ainda mais profunda, que é entre produto financeiro e ativo real. Produto financeiro é um instrumento que a existência depende de uma cadeia de intermediários ganhando margem em cada um dos elos. É simplesmente o ingresso para o final da festa. É o mesmo produto que os colecionadores originam depois de ser revendido 1, 2, 3 vezes. Ter ativos reais, por outro lado, é você colocar o seu dinheiro onde ele cresce mais rápido, na originação. E tem uma outra distinção, talvez a mais paradoxal de todas, porque ataca o conceito mais reverenciado da educação financeira. O sistema antigo ainda apresenta o juro composto como a sua estratégia mais sofisticada, como o milagre matemático contado com reverência, repetido como mantra, citado como se fosse a 8ª maravilha do mundo. Mas juro composto é a estratégia de quem aceita esperar. Para quem não aceita, existe outra coisa: alavancagem, arbitragem, saltos patrimoniais coordenados na economia real. Não é um atalho, longe disso. Não é tomar mais risco, longe disso. É engenharia. Por isso a frase é exata e ela não comporta nenhuma variação. Acumular produtos financeiros é financiar o sistema que vive de roubar o seu tempo. Colecionar ativos reais é virar o lado dessa margem. Essa virada é o que separa quem ainda está esperando de quem já começou. Pode parecer detalhe, mas não é. A maneira como o mercado nomeia as coisas também é a maneira como ele te mantém. Por isso, o vocabulário do colecionador é diferente. Cada palavra resulta em uma atitude. Onde o mercado fala em rentabilidade, nós falamos em TIR. Onde o mercado fala em diversificação, nós falamos em arbitragem e alavancagem. Porque diversificação se tornou uma desculpa para quem não sabe escolher. E a arbitragem é o resultado de quem escolheu bem. Onde o mercado fala em planejamento financeiro, nós falamos em engenharia patrimonial. Onde o mercado fala em produto, nós falamos em mecanismo. Onde o mercado fala em poupar, nós falamos em construir. Porque poupar é simplesmente guardar para um dia e construir é criar o que vai gerar todos os dias. Onde o mercado fala em investir, nós falamos em colecionar. Porque investir virou um sinônimo de comprar produtos. E colecionar é o ato de quem voltou a ser dono. Cada palavra é uma posição, e cada posição, no final do dia, reflete uma decisão de quem nós vamos ser. Nós temos 5 crenças. Primeiro, liberdade não é destino, é infraestrutura. Toda família que confunde liberdade com um saldo grande na conta descobre, muitas vezes tarde demais, que esse saldo grande sozinho não produz absolutamente nada, só preserva. Liberdade é diferente. É a estrutura que, depois de construída, gera renda sem você precisar estar lá. Liberdade não é o que você acumulou. Liberdade é o que opera por você quando você não está olhando. Segundo, o problema nunca foi falta de investimento. Foi falta de engenharia patrimonial. Quase toda família de alta renda já investiu ou ao menos já tentou ter um assessor, uma carteira diversificada, previdência, talvez um imóvel, e mesmo assim não constrói liberdade. Porque quando o diagnóstico está errado, o melhor tratamento não cura. Nem com mais aporte, nem com mais tempo, nem com mais paciência. Terceiro, pessoas normais podem construir patrimônio como o seu próprio banco privado. A alavancagem, a arbitragem, a originação, o acesso à economia real, tudo que antes era exclusivo de quem já nasceu rico, hoje simplesmente é acessível a qualquer família que use método. A revolução silenciosa da última década foi essa.
A sofisticação deixou de ser um privilégio de berço e virou a escolha de um protocolo. Quem ainda não percebeu, simplesmente continua construindo patrimônio com as ferramentas do século passado. Quarto, cada ativo precisa de uma função, ou é um desperdício com o nome técnico. Colecionar significa cada ativo entra com um papel definido, com um prazo definido e com uma função definida. Nada entra por hábito porque alguém falou e nada permanece por inércia, porque a coleção é fonte de múltiplas fontes de renda e não um cemitério de boas intenções. Quinto, tempo é o ativo mais valioso. Toda decisão financeira é, no fundo, uma decisão sobre tempo. O sucesso é medido por quantos meses de vida nossa estrutura nos devolve. Quem não entende isso está vendendo a vida em prestações para um futuro que talvez nem chegue, e se chegar, talvez chegue tarde demais para ser usado. Nós não temos inimigos pessoais, nós temos inimigos estruturais. O primeiro é a improvisação financeira estrutural. Isso é uma condição de quem toma as decisões mais ou menos certas em um sistema que nunca foi feito para entregar liberdade. Não é incompetência, mas é o resultado natural de um diagnóstico errado feito com seriedade, o que torna o problema mais perigoso e não menos. O segundo é a acumulação cega de produtos. Comprar sem saber o porquê, diversificar como se quantidade de produtos fosse um sinônimo de proteção. Confundir bagunça com carteira. Confundir movimento com construção. O terceiro é a narrativa dos 40 anos, o ladrão de décadas, o contrato silencioso, a mentira que troca a sua vida pela promessa de uma liberdade que chega tarde demais para ser usada. Esse é o nosso inimigo cultural mais profundo. Por quê? Porque foi ensinado a você desde criança, por gente que te ama, repetindo um roteiro que ninguém leu até o fim. O quarto é o conflito do sistema. Quem ganha por vender produto do mês não pode ser o seu conselheiro principal, por mais simpático, competente ou bem intencionado que ele seja, porque esse conflito é estrutural. O quinto é o inimigo mais íntimo, nossa programação neurofinanceira. E é o mais difícil de combater porque ele mora dentro de nós. O status como motor de decisão, o dinheiro visto como um fim ao invés de um meio, evitar esse tema simplesmente por medo e desconforto e a vigilância paralisante que troca construção por uma conservação eterna. Esses 4 hábitos, em alguma medida, vivem em todos nós e só saem quando eles são nomeados, encarados e desinstalados um por um. Nós vivemos com mecanismos e não com produtos. Nós vivemos como quem opera o próprio banco. Nós capturamos a arbitragem onde a maioria nem sabe que existe. Nós usamos a alavancagem com critério e não com fé. E nós originamos ativos onde antes nós só comprávamos de segunda mão. Nós sabemos onde a margem do banco se forma, onde o dinheiro é criado, e nós operamos no mesmo lado dela. E nós vivemos com uma combinação que parece contraditória, mas é a chave de tudo. Humildade intelectual com inteligência prática. Humildade porque nós sabemos que o jogo evolui. Sempre existirão novos mecanismos, novas estruturas, novas formas de capturar valor real. E é isso que nós somos apaixonados em fazer. E quem acha que sabe tudo, simplesmente para de aprender e a consequência é estagnação, para de ganhar. Por outro lado, inteligência prática, porque nós não confundimos humildade com paralisia. Nós aprendemos o que precisa ser aprendido para enxergar. E nada além disso. Até porque você enxerga até onde o seu conhecimento permite. Você já parou para pensar que tudo no sistema é feito para parecer complexo? Existe uma crença disseminada de que para construir patrimônio em alto nível, você precisa virar um especialista, estudar finanças por anos, ler relatórios, acompanhar mercado, acumular jargão, até soar como quem trabalha lá dentro. O colecionador não fabrica o motor, ele não precisa ser um engenheiro mecânico, só que ele entende o suficiente para saber se o motor está bom. Ele não substitui o engenheiro, mas ele se cerca de quem opera as coisas com método, mas ele mantém a soberania da decisão. A inteligência que nós cultivamos é a inteligência do dono, não a inteligência do operador. E essa diferença, que parece sutil, vale décadas. Por isso, nós não paramos a vida para nos tornar colecionadores de ativos. A vida continua, o trabalho continua, a família continua, a consulta médica de quinta, o jantar com os filhos, a viagem no meio do ano, nada disso para. O que muda é
onde a sua atenção financeira repousa. Ela sai de algo parecido como tá rendendo bem esse mês e ela vai para quantas fontes de renda eu estou construindo esse ano? Quais são os ativos? E essa pergunta sozinha libera muito mais tempo do que qualquer estudo poderia tomar. E nós vivemos, no fim, com uma honestidade que o mercado nunca vai conseguir fingir. Skin in the game. Nós não opinamos sobre o que nós não fazemos. Nós não compramos o que nós não entendemos. E nós não delegamos a parte mais importante da nossa vida para quem ganha por nos manter desinformados. Onde está nossa convicção, também está nosso dinheiro. E onde está nosso dinheiro, começa a nossa coleção. Eu vejo um futuro onde a pergunta não é quem é o seu assessor, mas é quem é o seu engenheiro patrimonial. Eu vejo um futuro onde colecionar ativos reais é tão natural quanto pagar um boleto era para nossos pais. E onde gerações inteiras saem da fila de ter que esperar 40 anos com método, com ciência, um ativo por vez. Eu vejo netos que herdam infraestrutura patrimonial, não apenas saldo. Crianças que crescem ouvindo em casa palavras que hoje parecem jargão do mercado financeiro. Mecanismo, TIR, arbitragem, originação, e que para elas serão tão naturais quanto poupança era para a geração anterior. Eu vejo em 2040 alguém lendo esse documento e perguntando aos pais: será que tinha gente que esperava 40 anos para ser livre mesmo? E aí os pais responderão: tinha. E foi por isso que esse texto foi escrito. Eu vejo o sistema antigo virando uma memória, assim como hoje é a memória da fila do banco, do cheque cruzado, do livro de cheques. E eu vejo isso porque nesse exato instante, em algum lugar do Brasil, uma família está pela primeira vez descobrindo qual é o seu verdadeiro potencial de construção de patrimônio. Outra está comprando o primeiro ativo da coleção, está recebendo a primeira renda passiva que não dependeu da sua presença para entrar na conta. Esse futuro não está chegando, ele já começou. Mas eu preciso ser claro antes que esse texto seja confundido com qualquer outro. Nada disso é sobre o carro novo. Nada disso é sobre o título de sou um investidor de sucesso. Nada disso é sobre ostentar o que pode ser fotografado. A gente não está aqui, não faz o que faz pela próxima Porsche, pela Ferrari, pelo relógio que os outros vão notar. Nós estamos aqui, fazemos o que fazemos pelos finais de semana que nós não vamos mais perder. Pela viagem que não vai ser adiada outra vez. Pela presença que não precisa ser comprada de volta com um presente. Nós estamos aqui, fazemos o que fazemos pelo tempo com quem importa. Porque é a única coisa que nenhuma coleção, por maior que seja, consegue recomprar depois que se foi. Tempo. O resto é consequência. E pertence aqui quem reconheceu, em algum momento, que ganhar bem não é o suficiente. Que disciplina não é o suficiente. Que o caminho que prometiam estava cobrando caro demais. Em tempo, em energia, em vida que não volta. Pertence aqui quem está disposto a parar de aceitar o diagnóstico antigo, disposto a virar a chave, a ver o mesmo problema de outro ângulo e admitir, sem nenhuma vergonha, que estava no caminho errado esse tempo todo. Se você se reconhece, você deveria ser um de nós. Eu sou um colecionador de ativos. Eu não improviso com a minha vida, eu não delego o meu futuro, eu não pago 40 anos por uma liberdade que eu posso construir numa fração desse tempo. Eu coleciono com método, eu avalio o progresso em tempo. Eu opero como meu próprio banco. Eu aprendo o necessário para manter a soberania da decisão e eu me cerco de quem opera ao meu lado com método, com critério baseado em ciência. Porque eu sei que ser dono não significa ser especialista. Ser dono é ser o maestro. Onde está a minha convicção, também está o meu dinheiro. Onde está a minha coleção, existe o meu legado. Esse documento é seu, se você quiser. Ele não tem dono, ele tem reconhecimento. Quem lê e se reconhece, deixa de acumular. E quem lê e segue acumulando, escolheu. Daqui a 10 anos, quando o sistema antigo for memória, alguém vai apontar para esse texto e dizer: estava escrito, em 2026, eles avisaram. Nós não investimos, nós colecionamos ativos reais.